Agora a gente vai para campo, lei de Coulomb e campo eletrostático, tá bom? É uma questão que eu coloquei aqui para vocês que ela é contextualizada, tá bom? Ela não é de nenhuma banca, mas ela é contextualizada com respeito a essa parte de eletrostática, que a gente vai ver que é bem interessante, lei de Coulomb, tá? Eu fiz ela aqui, ela não é grande, só que ela tem umas sacadas. E é isso que talvez o Sérgio Granrio vai tentar explorar com vocês. Vamos dar uma lida aqui na questão. Ele fala assim, ó, uma linha de cargas de comprimento L com distribuição linear ρL constante está ao longo do eixo Z positivo, com a extremidade localizadas em Z igual a Z0 e Z igual a Z0 mais L. Encontre a força total dessa linha devido à distribuição volumétrica e uniforme de carga ρV com centro na origem e raio A menor que Z0. Então, provavelmente a Sérgio Granrio, né, vai poder também, só para quebrar a colher de chá de vocês, fazer o desenho, né, para vocês ficarem mais tranquilos. Não, eles vão fazer o desenho, não é possível. Provavelmente sim, que eles gostam de desenhar. Então, ele vai estar ali no sistema de coordenadas. Eu tenho uma linha de carga em Z, por exemplo, eu tenho uma linha de carga aqui em Z0 e em Z0 mais L. E eu tenho uma esfera, né, que ele fala aqui, é uma esfera aqui de distribuição uniforme volumétrica, tá bom? Que com centro aqui com tamanho de raio A, onde esse A é menor do que esse Z0, entendeu? Tipo assim, o raio dela não chega a tocar em Z0, entendeu? É menor. E aí ele quer saber quanto é que é a força elétrica, no caso, devido à distribuição volumétrica, encontrar a força total nessa linha, né? No caso aqui, ele quer saber qual é a interação da força elétrica, digamos, provavelmente aqui na linha, né? No caso aqui, devido a essa linha de carga e, obviamente, a essa esfera carregada. E aí, alguma ideia? Essa carga é a linha de carga ou é a esfera? Vamos, coloca aí no chat aí, vocês estão com vergonha. Tem pouca gente hoje aqui, né? Vocês são os corajosos aqui que estão aqui. Mas todo mundo correu. É a linha, perfeito, exatamente. É a linha. Por quê? Porque o campo elétrico, a esfera, é que ele fala que a esfera é o quê? É a fonte de campo, né? É a fonte de campo elétrico. Ele está colocando devido à distribuição volumétrica da esfera, tá bom? Então, beleza, isso aqui é a linha. Como é que eu vou saber qual é a fonte de campo elétrico em relação à esfera? Aí vem a ideia que o Antônio falou aí. Beleza, eu vou calcular a carga envolvida. Por quê? Com a carga envolvida que eu tiver, eu consigo saber que essa carga envolvida é fonte de campo elétrico. Por quê? Porque eu sei que campo elétrico é o quê? É carga dividido por 4π ε0 vezes uma distância, né? Vou colocar aqui r ao quadrado na direção radial. Tranquilo? Como eu sei que esse Q aqui está relacionado, por exemplo, à minha distribuição volumétrica, relacionado, por exemplo, a ρV, eu sei que, por exemplo, é carga dividido por quem? Por 4/3 de π r ao cubo. Exatamente. Então eu já posso, por exemplo, no campo elétrico, substituir quem? Se o campo elétrico é Q sobre 4π ε0 vezes, aqui seria uma distância, né? Digamos assim, distância ao quadrado, né? Então eu vou colocar aqui que seria, no caso, no meu campo elétrico, a partir de A, né? Então, vou colocar um R aqui, colocar um Rzinho só para diferenciar, R ao quadrado na direção AR, aqui, direção radial, que eu não sei, digamos que a carga, ela tá fazendo isso aqui, né? As setas todas para cá, assim. E tem uma em especial, que é essa daqui que eu quero. Cuidado que ela tá irradiando campo, né? Para todas as direções. Calma que não é um ímã, né? Não é magnetismo, né? Que os campos entram na linha ali não, tá? Não é assim não. Tá radiando. Então você só quer saber qual é a componente que você quer saber só. Que você tem interesse. Componente na direção Z, né? Direção Z ali. Está interagindo. Como é volumétrica, então toda essa parte aqui é carregado. Tranquilo. Então você tem aqui o que? Você tem a densidade volumétrica. Então você consegue fazer essa interação, né? Então, o E pode ser dado pelo quê? Pode ser dado por ρV vezes quem? Vezes 4/3 de π vezes R ao cubo, beleza? Dividido aqui por 4π ε0 vezes quanto? R ao quadrado. Esse R ao cubo do ρV é quanto, pessoal? Quanto é que esse R ao cubo aqui? Isso aqui é da carga. Quanto é que é o volume que tem ali? A gente pode substituir esse R. Ele deu um valor ali do arraio, não foi? Da nossa esfera, vai ser igual a, né? Então, aqui eu posso substituir por A. Tô fazendo, pessoal, tudo implícito, porque eu quero que vocês entendam passo a passo. Então, aqui eu posso colocar A ao cubo, né? Então, eu vou tirar aqui o A ao cubo aqui.
Vai ficar ao cubo. Vê que legal. Aqui, ó, 4π vai embora com 4π. Então, o campo elétrico eu já acho que é ρV vezes A ao cubo dividido por ε0 vezes R ao quadrado, tá? Como fosse esse raio, né? O raio é o raio de quanto eu vou ter de campo elétrico, né? Pensando que a esfera ela tem um raio A, mas a partir de A eu posso dizer que o raio, né, seria a distância do centro, é como eu conseguisse acumular toda a carga da esfera num ponto, né? Então tenho essa distância em relação ao raio. Tá bom? Então tem esse valor aqui, ó. Eu posso simplesmente, em vez de ser R, eu colocar Z se eu quiser, tá? Porque eu só quero da posição Z, né? Se tiver ali. Tranquilo. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho agora o valor do campo elétrico. E minha carga aqui? Quanto é que vale minha carga, minha linha de carga? Qual é a ideia agora, pessoal? Veja que a questão não é difícil, tá vendo? Quando a gente começa a raciocinar. Quanto é que é a minha carga agora na linha de carga, pessoal? Ele deu, né, a densidade linear aqui constante e deu aqui a linha de carga. E aí? Quanto é esse meu Q pequeno, pessoal? Quanto é que é? ρL, dl, diferencial e o Q? dq, né? Mas por que você está falando dq? Você já está começando a pensar no integral aí, alguma coisa? Por quê? Por que integral? Eu estou forçando mesmo para vocês poderem me responder isso aí. Por que eu não posso dizer, por exemplo, que Q vou ser bem sincero, que eu posso trocar Q simplesmente, se eu tiver aqui, ó, ele está em Z0 até Z0 mais L. Então, o tamanho desse carinha concorda que é L, concorda? Eu posso trocar o Q por ρL vezes L, sem nenhum problema. Ele está falando que é constante, é linear constante. Então, eu posso, por exemplo, fazer força elétrica é igual a ρL vezes L, e aí eu coloco campo elétrico que é ρV vezes A ao cubo dividido, eita, aqui né, ρV A ao cubo ε0 vezes R ao quadrado. Beleza? Vou colocar isso aqui, ó. E essa aí seria a alternativa A da SES Gran Rio. Ah, faltou o 3, né? Faltou o 3 aqui, faltou o 3 aqui e tem um 3 aqui. Por que, pessoal? A gente está... Por que teria essa alternativa? Porque é a alternativa mais intuitiva que você vai colocar. Colocaria nessa questão. O que é que você tem que pensar em relação a numa questão dessa daí e você, por exemplo, pensar em relação a que você tem que fazer uma integral alguma coisa? Simples. Se ele colocou que é numa posição Z0, onde esse Z0 ele tem que ser ali, no caso, o A, ou seja, o raio dessa esfera tem que ser menor que esse Z0, você já tem que saber que tem que ser uma posição conveniente. O Z0 tem que aparecer na alternativa. Porque ele pode estar tão distante ou tão perto do raio, né? Então essa posição da fita, ela importa. Entenderam? Ela importa onde está. Se ela está mais próximo da esfera ou super distante, né? Então veja que a resposta que eu fiz aqui, ela não dependia, né? Não dependia de Z0. Aí eu falei, por quê? Por conta justamente isso. Porque a interação vai depender da posição que você tiver. Então você tem que fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, ó. Se eu tenho uma carga, ou melhor, um diferencial de carga, presta bem atenção, um diferencial de carga de que eu possa interagir com esse campo elétrico, eu vou ter um diferencial de força que vai estar relacionado à minha força elétrica. Então, o diferencial de força vai estar relacionado a um pedaço dessa minha carga vezes o campo elétrico, que é da minha esfera, que ela está paradinha ali com raio A e está irradiando ali o seu campo elétrico. Entenderam a ideia? Vai depender onde vai estar o local. De Z0. Aí sim, agora entra integral. Que vai estar tudo em função de Z, né? Então eu tenho que a força elétrica é o quê? É igual a integral, que vai de quanto? De Z0 a Z0 mais L. De quem? De dq. dq é igual a quanto? A ρL, seria a menor, vezes o tamanho diferencial, né? Ou seja, a distância, que seria o meu dz, né? Vou colocar dz aqui. Vezes o campo elétrico. Quem é o campo elétrico? ρV vezes A ao cubo, dividido aqui por 3 ε0 vezes esse R ao quadrado. Quem é, pessoal? Em relação ao campo. Quem eu substituo esse R ao quadrado? Por quem? Por Z, né? Que eu estou na direção Z que eu tô avaliando, né? Ou seja, o quão perto ou distante esse campo está em relação a essa fita carregada. Então aqui eu tenho o meu Z ao quadrado, beleza? E agora é só conta. Veja que não é uma questão difícil. Então aqui, força elétrica vai ser igual a quanto? Eu posso colocar tudo isso aqui para fora, né? Esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Então vai ficar
ρl a ao cubo dividido por 3ε0 integral de z0 mais L 1 sobre z ao quadrado dz. Agora eu faço, né? Eu consigo fazer aqui a integral. Vou fazer só a integral disso aqui para a gente terminar, tá bom? Terminar essa parte aqui. A gente tem a integral aqui de z0 mais L e ela é uniforme. Então, de cara, eu já sei, já posso dizer, por exemplo, de z a menos 2, né? dz. É que é a mesma coisa de z a menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, né? Entre z0 e z0 mais L. Aqui vai ficar igual a menos 1 sobre z, né? Integral de z0 mais L. Estão acompanhando? Então, né? Aqui, pessoal, quando tem um sinal negativo, geralmente, tá? A técnica que eu faço é o seguinte, você não faz sempre esse de cima menos esse? Aí eu faço o contrário, entendeu? Que aí dá certo. Vai ficar assim, 1 dividido por z0 menos 1 sobre z0 mais L. Entendeu? Se eu tirar o MMC aqui, vai ficar Z0, que multiplica Z0 mais L, que vai dar aqui Z0 mais L, menos Z0. Vai embora, vai ficar L dividido por Z0 mais L. Bom, e aí se eu somar, se eu multiplicar, né, com a minha resposta, eu tenho minha resposta final. Aqui, né, no caso, eu tenho minha resposta final, que é ρl, ρv ao cubo, vezes L, dividido por 3, ε0, z0 mais L. Beleza? Gostaram? Questãozinha boa essa daqui.